12º domingo do tempo comum, ano C. Liturgia de 19 de junho de 2022 com o tema Chamados a descobrir quem é Jesus. A primeira leitura de Zacarias, capítulo 10, versículo 11 e 12, e o capítulo 13, versículo 1. Eis o que diz o Senhor sobre a casa de Davi e Jerusalém. Derramarei um espírito de piedade e de súplica. Irmãos e irmãs, esta leitura nos revela que o profeta de Deus foi sacrificado e que o sacrifício deste mártir inocente será fonte de bênçãos para Israel. Revela ainda que esse sacrifício fará brotar transformações e que servirá de purificação. Aqui nós podemos lembrar de tantos cristãos que foram martirizados pela causa do Evangelho e pela causa da vida de seus irmãos. O primeiro mártir do Novo Testamento foi João Batista. Logo após Cristo é também martirizado. Ele assume o martírio para tirar o pecado do mundo e dar vida nova na ressurreição. Nós podemos lembrar também em nosso território do Padre Josimo, da Irmã Dorothy. Podemos lembrar ainda uma multidão de pais de família, de lavradores e de sindicalistas que foram também martirizados. Podemos lembrar ainda tantas mães vítimas de feminicídio. Todos esses martírios não foram em vão. Levaram a muitos e a muitas a continuarem a lutar pela justiça, pelo direito e pela verdade. Nesta leitura, o martírio do profeta vem carregado de promessas, onde a comunidade receberá o espírito de piedade e de súplica. No martírio de Cristo, nós recebemos a vida do Espírito Santo, que derrama sobre a comunidade os dons de Deus. Quando assumimos a missão de lutar pelo direito e pela justiça, é porque acreditamos no poder de Deus agindo em nós pela defesa da vida. Quando a cruz se torna pesada na caminhada, a comunidade fortalecida por Deus nos ajuda a carregar e nos ajuda a nos fortalecer na missão. No nosso batismo, nós recebemos a missão de profeta para anunciar e para ajudar a realizar a vontade de Deus na comunidade. A segunda leitura de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29. Irmãos e irmãs, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus e somos revestidos de Cristo. Por isso, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e nem mulher, pois em Cristo todos somos um só corpo, uma só vida. A grande discussão da época dessa leitura era se Cristo bastava para chegar à salvação ou se precisava também das obras da lei. Paulo dizia que só Cristo salva e que não precisava mais da comunidade, os novos que entrando para o cristianismo, fazer a circuncisão. Então Paulo vai nos lembrar que pelo batismo somos revestidos de Cristo e que nos tornamos filhos de Deus. E dessa forma nós precisamos renunciar à vida do egoísmo e do pecado, e viver a vida de entrega e do amor a Deus e aos irmãos. A partir do nosso batismo, nos tornamos servos da graça e do poder de Deus para nossos irmãos e irmãs. Somos chamados como missionários do Senhor, para viver uma fé enraizada na vida dos irmãos, para viver a fé enraizada no poder e na graça de Deus, para viver uma fé enraizada nos dons do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 18 a 24. Irmãos e irmãs, Jesus orava sozinho e com ele apenas os discípulos. Então Jesus pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam: para uns é João Batista, para outros é Elias e para outros ainda és um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus diz: e para vós, quem eu sou? Pedro respondeu: és o Messias de Deus.
Um dos grandes ensinamentos do Evangelho de Lucas é que Jesus sempre estava em oração antes de tomar uma grande decisão e que deveríamos também nós fazer o mesmo. Outro ensinamento é que Jesus, ao realizar a vontade do Pai, faz o caminho por todas as regiões da Judeia, da Galileia, de Decápolis, da Fenícia, da Pérea e da Samaria. Todas estas outras regiões eram consideradas pagãs pela religião judaica. Jesus anda com a multidão abandonada e que enfrentava a fome, a miséria, enfrentava várias formas de doenças e ainda eram ditas pagãs. Jesus vai enfrentar o sistema que gerava a morte, que negava o direito e a justiça, e vai enfrentar um sistema religioso que servia ao poder e que afastava as ovelhas da casa de Israel. No caminho de volta, acontece a cura de muitos males, e Jesus, ao curar, os enviava de volta ao templo para recuperar a vida de fé e de dignidade. Jesus ensinava a partilhar o pão, ensinava a viver a solidariedade, ensinava a importância do caminhar junto com os irmãos, ensinava que o pastor não pode abandonar as ovelhas para não se tornar mercenário, ensinava o poder da misericórdia, ensinava que não se pode ficar julgando e condenando, ensinava que a vivência da fé não é ficar a serviço do poder político e do poder judiciário. Estes poderes não aceitavam a comunhão e nem aceitavam a partilha. Eles também não aceitavam o direito à justiça para aqueles que nada têm. O caminho de Jesus nos conduz ao banquete do Pai e nos leva a revelar a verdadeira face do poder e da graça de Deus na vida do povo. Jesus veio para que todos tenham vida. A inversão de poder tira a vida do povo, e a vida passa a ser de um pequeno grupo que tudo pode e que tudo tem. Responder à pergunta, quem é Jesus, nos conduz a valorizar e a fortalecer o caminho do Senhor, que sempre esteve no caminho com o seu povo. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e o poder de Deus esteja com todos. Amém.